indignado porque foi ofendido um tribunal que ele piorou com a nomeação do próprio advogado, do advogado auxiliar de advogado anterior, o Toffoli, né, o advogado mais recente, e um ministro da Justiça comunista. O comunista, por definição, é de extrema esquerda. Mas não existe a extrema esquerda no Brasil. É só a esquerda generosa. Todos os que não votam no Lula são de extrema direita. Agora, o Lula deveria conhecer, sim, o Elon Musk um pouco mais, porque, afinal, é ele o pai do Ronaldinho da informática. É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia. Cara, tá dando o que falar essa confusão aí que o ministro ali quis mandar e desmandar no X, né? Só que o bilionário Elon Musk não aceitou, se levantou, como todas as autoridades, principalmente o Pacheco ali deveria fazer, mas não faz. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E mais uma coisa, pessoal, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pra notícia. Já vi o teu comentário, vou acrescentar aqui mais um ponto nesse assunto. O empresário Elon Musk fez um elogio ao deputado Nicolas Ferreira por meio da rede social X. O empresário classificou o parlamentar como um homem corajoso. O comentário foi feito em resposta a uma publicação na qual Nicolas Ferreira lembrou o discurso que fez na Organização das Nações Unidas no dia 17 de novembro do ano passado. Em resposta, o deputado escreveu, abre aspas, "Você nem imagina o que isso significa para mim e para o Brasil. Obrigado." Fecha aspas. Ana. Paula, o Elon colocou o Brasil no olho do mundo, né? E não da melhor maneira possível para nós brasileiros. Já vínhamos, né, numa trincheira estranha, na vala do mundo, com este atual governo, de mãos dadas com o Irã, que financia a Hezbollah, recebendo cartinha, né, de agradecimento do Hamas, com ditadores sendo recebidos no Brasil com honras de chefe de Estado, como Nicolás Maduro, defesa de outros ditadores como o Daniel Ortega, que persegue cristãos, por exemplo, na Nicarágua, e agora parece que entramos de vez, né, naquela lupa global e o mundo está olhando para o Brasil com olhos de preocupação. O que eu acho impressionante, Paula, nesse discurso do Lula é como essa gente, a inveja é absurdamente palpável, né? Nas falas do Lula. Sejam elas falas sobre o presidente Jair Bolsonaro, que até agora, né, qualquer fala sobre o Brasil, qualquer discurso sobre o Brasil, ele precisa trazer o nome do presidente Bolsonaro, porque ele não tem proposta nenhuma, e agora falando sobre o Elon Musk. Então, assim, é sempre indiretas, e aí vocês reparem, o joguinho casado. Alexandre de Moraes, no seu discurso, fala, né, todo aquele bingo lá, racismo, xenofobia, e agora o Lula repete exatamente isso. Racismo, xenofobia. Agora, para ele não deve saber muito sobre a história do Elon Musk, né? Primeiro, o absurdo de falar que nunca produziu um pé de capim. Não deve ter Google, não deve ter nenhuma ferramenta de pesquisa no Planalto, não é possível, no Palácio. A Janja, será que uma ajudinha aí, a senhora que vive no celular, não dá para abrir o Google e mostrar para o maridão quem é Elon Musk, né, dono da Tesla, da SpaceX, o Twitter, o antigo Twitter, agora X?
é um troco, é uma coisa pequena para o Elon Musk. Ele tem contratos bilionários com a NASA. Ele lança numa média de 10 a 20 satélites por dia aqui nos Estados Unidos. Foguetes, o único foguete, a única tecnologia de foguete que dá ré, que volta para a base da qual ele foi lançado. Agora, é engraçado, né? Porque ele fala que Elon Musk é xenófobo. Uma pequena curiosidade aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, e para a Janja também. Antes do Elon Musk chegar nos Estados Unidos, né, ele foi para a Universidade da Pensilvânia. Lá ele teve um diploma em física e em economia em 1997. Depois foi para Stanford. Mas antes disso, ele nasceu na África do Sul, como já mencionamos aqui, e desde muito cedo ele já demonstrava esse talento por computadores. Então, com 12 anos, ele criou um videogame e vendeu o videogame que ele criou com 12 anos para uma revista de informática. E aí, em 1988, depois que ele conseguiu um passaporte canadense, porque a mãe dele é canadense, ele saiu da África do Sul exatamente porque ele não queria apoiar o sistema de apartheid do país através do serviço militar obrigatório. Então, ele disse: isso aqui eu não concordo, está errado, e eu não farei parte do serviço militar obrigatório. Então, essa falação toda aí de xenofobia, de racismo, é quando você não consegue combater ou enfrentar a mensagem ou a informação que foi dita, que foi exposta. E até agora, desde sábado à noite, quando Elon respondeu o primeiro tweet do Alexandre de Moraes, até agora ninguém endereçou as acusações gravíssimas dos arquivos do Twitter e o que o Elon vem mostrando, e que disse, inclusive, que funcionários dele, da Rede X no Brasil, estavam sob perigo. Até agora, só xingamento ad hominem. O brasileiro já entendeu muito bem o que isso significa. Augusto? Bom, o Lula não trabalha, lembrou, foi o Silvio, né? Desde 1978. Não há anotações na carteira de trabalho dele. E, no entanto, ficou rico. É claro que ele está muito mais próximo do capim do que qualquer outro tipo de plantação, né? Olha o que ocorreu a ele. Né? Não planta capim, não, ele só faz foguetes, carro elétrico, só isso. Só isso, não tem nenhuma imaginação, nem trabalha o Elon Musk. Ele está indignado porque foi ofendido um tribunal que ele piorou com a nomeação do próprio advogado, do advogado auxiliar de advogado anterior, o Toffoli, né, o advogado mais recente, e um ministro da Justiça comunista. O comunista, por definição, é de extrema esquerda. Mas não existe a extrema esquerda no Brasil. É só a esquerda generosa. Todos os que não votam no Lula são de extrema direita. Agora, o Lula deveria conhecer, sim, o Elon Musk um pouco mais, porque, afinal, é ele o pai do Ronaldinho da informática, que é o Lulinha, né, que ganhou 4 milhões, não me lembro o preço agora, 4 milhões e meio e tal, quando era tratador aí de animais no zoológico. Vê o salto que ele deu. O Lulinha, o pai do Lulinha, está criticando o desempenho do Elon Musk. Que tal? Deveriam mandar a biografia do Lulinha para o Musk para ver se ele não fica assustado, né? Afinal, eles podem expropriar o X, né, o antigo Twitter, e dar para o Lulinha comandar. E mais, um ladrão entra numa discussão como se fosse um cara normal, que deve ser ouvido. É ladrão. O Supremo fingiu que não, soltou porque fazia parte do plano. Mas é ladrão, sim.
O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sugeriu que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, cobre esclarecimentos dos representantes legais do X sobre a promessa do empresário Elon Musk de liberar contas suspensas por ordem judicial. Na manifestação enviada nesta terça-feira ao STF, Paulo Gonet afirma que considera pertinente que os representantes do X no Brasil sejam ouvidos pela Polícia Federal para esclarecer se algum bloqueio foi levantado. Em caso afirmativo, o PGR defende apontar quem deu a ordem e quais contas foram reativadas. Carlo Cauti, só para a gente lembrar aqui para a nossa audiência, essa novela que começou no último sábado, né, com essa troca de mensagens. Elon Musk disse que iria levantar as restrições de contas bloqueadas aqui no Brasil, o que, por enquanto, pelo menos, isso ainda não ocorreu. O ministro Alexandre de Moraes, então, incluiu Elon Musk no inquérito das milícias digitais. A Polícia Federal abriu o inquérito para investigar o caso e agora temos, então, a informação de que o PGR está se manifestando para ouvir os representantes do X para ver se algum bloqueio foi efetivamente levantado. E vale lembrar que ontem também noticiamos aqui que Elon Musk também declarou na rede social X que só faria o levantamento dos dados, o dump, até que ele escreveu na rede social, assim que os funcionários da plataforma estivessem em um local seguro. Essa é a última atualização aí dos fatos, Cauti? Pois é, né, Paula? Cenário iraniano para o Brasil. A gente está como no Irã no final dos anos 70, quando os americanos tinham que exfiltrar os seus funcionários da embaixada, das empresas, porque eles estavam sendo ameaçados em sua própria incolumidade pela Revolução Islâmica, pelo regime dos ayatolás. Hoje no Brasil, os funcionários de uma empresa americana estão sendo ameaçados em sua própria incolumidade pelo Supremo Tribunal Federal por algo que a gente nem sabe do que está se falando, porque tudo sob sigilo, não sabemos qual é o artigo do Código Penal, não sabemos qual que é a acusação, não sabemos quais são as provas, não sabemos nada, mas eles têm a incolumidade em risco e foram ameaçados de serem presos. Agora, quando o Procurador-Geral da República fala que os funcionários do Twitter deveriam ser ouvidos pela Polícia Federal, isso nada mais é do que uma tentativa de amedrontar essas pessoas para que elas não atuem recebendo ordens, cumprindo ordens que vêm dos Estados Unidos e que elas tenham medo de fazer toda e qualquer coisa. Na verdade, até um exemplo para as outras redes sociais que não ousem, não pensem em fazer a mesma coisa. O que o procurador não fala é na base do que esses perfis foram bloqueados, na base do que um deputado federal foi censurado, sendo que ele tem imunidade parlamentar. Na base de qual artigo do Código Penal um jornalista, vários jornalistas inclusive, foram censurados? Na base de qual artigo do Código Penal pessoas como o nosso Rodrigo Constantino tiveram passaporte retirado? Na base de qual artigo do Código Penal as contas correntes, as contas bancárias de muitas pessoas também foram congeladas? E continuam congeladas há meses. Na base de qual artigo do Código Penal há pessoas presas há meses também lá em Brasília, sem sequer saber qual que é a acusação? Isso tudo o procurador não fala. Então, antes... E qual regulação? Qual norma da regulação que não existe? Qual é o artigo que eles estão aplicando? Porque antes você fala na base qual lei foi violada e depois, eventualmente, diz qual deveria ser o comportamento das pessoas que foram acusadas, não condenadas, estão sendo acusadas de eventualmente ter violado essa lei. Não existe nenhuma lei e não existe nenhum crime. É uma lógica jurídica base. Em latim, é nulla pena, nulla crime sine lege. Não existe crime, não existe pena sem lei. No Brasil, estamos aplicando uma pena, estamos condenando pessoas por crimes que não existem, porque não existe no Código Penal brasileiro algo que diga que você não pode ou não escrever alguma coisa nas suas redes sociais. Então, só para terminar esse ponto, Paula, eu espero que o Elon Musk consiga retirar do Brasil quanto antes aquelas 20, 30 pessoas que ainda trabalham no Brasil pelo Twitter e depois divulguem todos os documentos, porque aí sim a gente vai ver quais são as ilegalidades, se há, claro, que foram cometidas por membros das nossas cortes superiores e eles claramente deverão ser responsabilizados. É isso aí, pessoal. Elon Musk cada vez mais perto da direita, cada vez mais se levantando como oposição, né? Um bilionário sul-africano que se naturalizou americano
se levantando contra as tiranias que acontecem aqui no Brasil, e os senadores e deputados aqui do Brasil, oposição, não fazem nada, né? Elogiou o Nicolas. Isso serve como combustível, pessoal. Essa levantada do Elon Musk veio na hora correta, na hora corretíssima. Eles já estavam caçando mais um senador, né, que é o Sérgio Moro, que perdeu totalmente a credibilidade no meio político de direita como oposição. Só que já estavam caçando mais um senador, né? Caçou o Dallagnol, vinham caçando o Bolsonaro. Então, assim, o que o Elon Musk está fazendo é trazer visibilidade para tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Eu volto a dizer, o que ele fez, se levantando, não aceitando, porque tudo que o ministro lá estava fazendo estava indo contra os princípios dele, né? E outros aqui como oposição, né? Acontecendo de tudo, indo contra os princípios deles, e eles não fazendo absolutamente nada. Então, assim, o Pacheco, que sirva de exemplo para o Pacheco, um senador líder, né? Presidente do Senado, não faz nada. Pode chegar a investigar um senador que ele não vai abrir a boca para nada, né? Então, assim, o que o Elon Musk fez foi se levantar contra tudo que estava acontecendo no Brasil e que os senadores não foram capazes de fazer, senadores e nem deputados. Vamos ver se agora cria um fôlego com a ajuda aí do Elon Musk, né, para eles colocar tudo nos eixos. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. Então vocês fazem uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!